Tá, enquadrar. tá ouvindo bem aí? Como é que tá a parada? Bom. E aí, Comece- como é que tá? Tá meio curto. Tá meio... Tô com certo aí, Bé. Tô consertando. Sabe o Aí. que é? Eu tenho virgem na casa 6. Então, eu acho que tá bom. Então você é minha companheirona de Virgem na Sé. Você tem ascendente em Ares também? Também tem Ah, ascendente legal. em virgem. Eu acho que tá ok, né? Então vamos nessa, né, Beth? Brigadaço Vamos. por você estar aqui com sua disponibilidade, o seu tempo. Estou aqui, gente, com a Elizabeth Nakata, chamei ela de Beth. Fiz o curso de astrologia infantil com ela, acho que quando minha segunda filha estava para nascer, acho que 2015. Acho que 2015 que eu fiz com a Beth e amei, amei, amei. Desde então eu venho acompanhando a Beth. Acho que a gente também teve junto no Astro Connect, né? Você também palestrou lá, não palestrou ou não? Também. Aí, então, eu quis chamar a Beth aqui para a gente prosear, porque ela tem uma vaga experiência aí. Eu quero conectar constelações familiares com astrologia. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro, eu quero saber, primeiro, obrigado por você estar aqui. Como é que foi sua primeira experiência com a astrologia? Como é que você chegou até a astrologia? O contexto que você vivia? Como é que foi, Beth? Então, obrigada pelo convite. Uma delícia estar com você. Fiquei super feliz. Estou muito feliz. Um beijo Legal. para todo mundo. Então, eu entrei pela astrologia, igual falo assim, né, que você entra no espiritismo pelo amor ou pela dor. Eu entrei pela dor na astrologia. Então, assim, teve um evento muito impactante na minha vida e aí eu precisei parar de trabalhar mesmo e eu tinha que ocupar a cabeça. Aí uma amiga chegou para mim e falou assim: se eu fosse você, eu ia estudar astrologia. Eu falei: kkkk, imagina astrologia, o que é isso? E ela falou assim: não, vai estudar. E era naquela época, né, no outro século, onde a gente calculava mapa à mão, né? Que estavam chegando os primeiros softwares, era de computador, aqueles grandes, aqueles monstrinhos, né? Então, e eu resolvi fazer exatamente por isso, para manter a mente ocupada, era como se fosse uma terapia para mim. E aí eu me apaixonei, isso foi no ano de 1990, e aí cada vez eu fui enfiando o pé mais na astrologia e nos correlatos, né, que você bem sabe quando a gente começa, né? Aí vem tarô, runas, vem chegando tudo, né? E é isso. Então, eu cheguei aqui hoje juntando mais um monte de coisa. Legal. Mas no caso quando. Então você teve um problema de saúde, aí você ficou sem trabalhar e para ocupar sua mente, você falou, não, sua amiga te sugeriu estudar astrologia. E aí você foi estudar com livros mesmo? Chegou a fazer curso? Como é que foi esse processo? Aí eu fui estudar na escola GEA, da Elizabeth Friedrich e do Paulo, eram os dois na época, né? Aqui em São Paulo, né? Moro aqui na Vila Mariana. Então, foi lá que eu comecei. E naquela época a gente realmente lia-se muito, né? Tinha muito essa coisa do autodidatismo. Então, paralelamente, eu fui estudando com a própria Beth, lá no GE ainda, grupos de estudos de astrologia. Eu fiz a astrologia psicológica com ela, que ela também era psicóloga, né? Assim como a sua esposa, né? Que é psicóloga. Isso. Aham. E então também já fui por essa vertente também. A clássica entrou mais tarde, muito mais tarde, e aí eu já fiz o curso na Gaia com o Célio, né? O Célio e o Sério, Antônio Barros? Brito, Célio Barros e o Antônio Brito. Nossa, os dois são feras nessa área, né? Eu aprendi com gente porreta.
Legal. E é isso, infelizmente já é extinta, né? Já há vários anos, não existe mais. Mas ainda acabei encontrando com a Beth em outros cursos, assim, nós como alunas e tal, enfim, a gente vai se cruzando, né, pela vida. Entendi. E você tinha alguma profissão e aí parou de trabalhar, e aí quando você retomou, você voltou a trabalhar no emprego que você tinha e dividiu o tempo com a astrologia, ou já abandonou mesmo e já foi logo para ser astróloga? Então, eu sou jornalista, né? É a minha formação acadêmica primeira. Então, eu trabalhava com jornalismo, depois eu fui para a parte administrativa, mesmo em empresas, mundo corporativo, depois assim, de uma carreira, né, no jornalismo, rádio, televisão, assessoria de imprensa, fiz várias coisas, né? E jornalismo impresso. E aí eu estava na área administrativa. E aí eu saí e enquanto eu estava nesse estudo e tudo mais, aí eu engravidei novamente, né? E aí eu fui me dedicar, pude, né? Eu acho isso ótimo que eu pude me dedicar a ser mãe. E aí é aquilo, você faz mapa para família, depois faz para amigo, vai atendendo assim, né? Num jeitinho. Eu não gosto de falar amador, porque a gente leva a sério, né, Yubi? Acho que todo, né, desde o primeiro, a gente faz com uma seriedade, né, terrível. Mas nessa forma que não era meu lado A profissional, né? Eu estava realmente sem trabalhar. E aí, quando eu já estava já atendendo mais, mas ainda sem me assumir como astróloga profissional. Aí nasce a Astro Brasil, né? O Maurício Bernes cria a Astro Brasil e eu entro na Astro Brasil logo no primeiro momento, né? Logo que ele fundou. E o Maurício foi que me deu um chacoalhão. Ele falou assim, escuta, você vai se assumir como profissional, não vai e tal? E eu falei, sim, senhor. E foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo assim, assumindo, sou profissional, vou atender, já com uma postura mesmo assim de profissão, né? E aí virou lado A mesmo na minha vida. Bacana. Mas como é que aconteceu essa? O Maurício abriu a escola, falou, agora eu vou dar curso lá. Você foi fazer curso lá com ele e a partir daí ele falou, não, você já está pronta, vai trabalhar. Como é que surgiu essa ponte aí com o Maurício Bernes? Ah, não, é que a Astro Brasil era como uma cooperativa de astrólogos. Então, tinham os sócios que abriram, na época era Maurício, Carla Marangolo, o Elmer Baumgratz e a Divani Tessaroli. E nós que entrávamos éramos os, assim, digamos, astrólogos associados, mais ou menos, né? Éramos credenciados. Então, ali nós fazíamos, entre nós, supervisão. Então, por exemplo, a sua especialidade, Ubi, você quer falar sobre alguma coisa que você gosta muito na astrologia, e aí você tinha os outros colegas profissionais e você passava, né, aquele seu conhecimento. Então, nós trocávamos conhecimento entre nós. Tinha sala lá, que era para quem não tinha o seu consultório. Então, a gente tinha uma agenda e a gente agendava de acordo com os horários disponíveis, atendíamos na Astro Brasil. E nós, como profissionais, também dávamos curso lá. É tanto que o meu primeiro curso de astrologia infantil foi dado lá. Eu montei e dei lá. Que legal, que interessante. Eu não sabia que a Alça Brasil era tipo essa cooperativa, pô, que massa. Muito legal, não sabia dessa história. E por que você resolveu logo dar o curso de astrologia infantil? Porque você estava recém-mãe e aí você mergulhou nesse universo, nessa perspectiva da astrologia para criança. O que te levou a dar o primeiro curso de astrologia infantil lá? Foi um pouco por isso, né? Porque, assim,
meu filho nasceu, o dia o médico escolheu, porque tinha que ser cesárea, eu falei, mas na hora sou eu que escolho. E aí, quer dizer, a gente achando que a gente que escolhe, né, Yuri? É o papai do céu Exatamente. que escolhe. Então, assim, eu falo que ele foi criado assim, olhava para ele, olhava para o mapa, olhava para ele, olhava para o mapa. E aí eu resolvi que isso era muito interessante, eu gostava muito, né? E então eu tenho uma lua em Gêmeos também, então tem essa coisa de eu gostar do humor, de gostar de criança, desse universo infantil também, da comunicação e tal. E foi assim que eu me apaixonei. Então, tem várias coisas que eu faço na área da astrologia, mas tem algumas que eu digo assim, eu não faço, eu indico, porque tem outros que fazem muito melhor, né? Porque tem já o talento para aquilo, a competência para aquilo, e tem os que eu gosto muito. Então, eu sou muito apaixonada por fazer mapa de criança, sim, seja bebê, acabou de nascer, ou até, né, a entrada na adolescência. É uma coisa que eu faço com muito prazer mesmo. Pois é, cara, porque você viu te falando aí, não, gente, né? Quem vem me procurar para astrologia infantil, fazer um mapa de criança que acabou de nascer, fala, não, gente, eu fiz o curso com a Beth, mas eu fiz para mim, para ser um pai melhor, tal. E aí eu passo a bola para você, né? Te indico cara, como é que você consegue? Porque tudo que um pai vai escutar de um. Quando a gente vai consultar com uma astróloga, a gente já vai, né, sensível, vulnerável. Os pais, quando vêm para ouvir dos filhos, vêm mais sensíveis e mais vulneráveis. Qualquer palavrinha pode ser desencadear reações assim, né, fora do controle, digamos assim. Como é que você enxerga essa delicadeza dessa consulta de astrologia infantil? É isso mesmo que você falou, e que eu já na primeira aula eu falo para os alunos, eu tenho sempre isso comigo. É assim, é com muita luva de pelica, porque acabou de nascer um bebê, ou mesmo que seja com um pouquinho depois, mas assim, Ubi, você é pai, eu sou mãe, vamos combinar que nossos filhos são os mais inteligentes do mundo, são os mais bonitos, iguais a eles, não tem. Então, eu sei que o pai e a mãe chegam nesse estado, né? Que é natural. Então, o que, que eu faço? Né? O conselho que eu dou. O que tem de bom, vocês ressaltem. Porque é bom que os pais saibam quais são as facilidades dos filhos, né? E aquilo onde você vê que tem um aspecto mais tenso, você diz assim, olha, aqui vai precisar de uma ajudazinha. Então, tudo bem se vai precisar de um professor particular em determinada etapa da vida, tudo bem se precisa de um estoque de borracha extra, quando a criança já nasce com Mercúrio retrógrado, a gente sabe que ele vai repetir, vai precisar refazer. Mas, assim, no momento, qual que é o pulo do gato? Quando você falou da dificuldade, e com muito cuidado, escolhendo bem as palavras, você já dê em seguida a solução. Isso, assim, é fundamental. Bacana, muito bom. Esse ano eu me falei como uma cliente minha, ela indicou a mãe fez comigo, depois veio irmã, depois aí a mãe dela, né, no caso, tem netos e ela falou, ela quis que eu lesse o mapa dos netos que já estão com 6, 8 anos. Falei, beleza, o mapa eu leio, previsão eu não vou fazer. Né? Você faz previsão também ou não? Não, para criança, não. Pois Mesmo é. porque a gente sabe que ela tem um potencial, né? E como isso vai se desenvolver, vai depender muito da educação que ela tenha, da direção que ela tem em casa e também até do seu autoconhecimento, isso com mais idade, tudo, seu caminho de autodesenvolvimento. Então, isso eu realmente não faço. O que dá para você dizer é tipo assim, olha, pode ser que acabou de nascer, e aí dependendo do aspecto de lua, etc., você pode dizer assim, olha, com 4 meses pode ser que acabe o leite ou que você tenha que voltar a trabalhar. Então, aí vamos cuidar desse processo de desmame. Assim, é o máximo que se pode fazer. É uma coisa assim, muito, um período bem restrito. Previsão, não.
Para criança, não. Exatamente, porque como eu peguei essas duas crianças, uma tá com 10 e a outra tava com 8. Aí eu falei, nossa, ainda bem que eu não fiz previsão, que eu peguei esse mapa com recém-nascido, porque eu ia ver certas coisas lá e eu ia querer falar, ia ser delicado, mas né, eu pude falar, ó, provavelmente quando ela nasceu, ela passou por isso, 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 e ela realmente teve uns problemas de saúde, já nasceu com o céu da boca, esqueci o nome da doença, com o céu da boca, sem o céu da boca, né? E aí eu falei que ela nasceu com um problema que estava com dificuldade de engolir, que gerou dificuldade em falar para ela, né? Eu até falei que passou por isso, que ela teve que ralar, acho que Mercúrio retrógrado também estava na parada, acho que fazia quadratura com a Lua, ainda tinha Urano ainda, que era uma coisa rara, difícil de acontecer. Então, aí eu falei que deve ter acontecido isso, 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 só tem que a gente, como astrólogo, a gente não sabe o que especificamente vai gerar o problema na fala. Eu falei que poderia ter, né, o problema na fala, mas com o tempo ela ia ralar, desenvolver e poderia ser muito inteligente, como ela passou por isso tudo, só tem que eu nunca ia imaginar. Aí é questão de bola de cristal, eu não tenho, né, não sou vidente, aí que a avó dela, né, minha cliente, que me falou o que ela passou, essa questão do sem o céu da boca, aí ela saiu do hospital amamentando normal, quando chegou em casa, né, ela não tava conseguindo amamentar, aí voltaram para lá e viram que tinha, né, não tinham visto isso no hospital, aí isso gerou toda uma dificuldade para ela aprender a falar e tudo mais, mas depois ela, super inteligente agora, tem a Mercúrio em quadratura com Urano, exato, exato, exato. E ela faz perguntas inconformistas, toda rebelde falando, né? Então, assim, mas se eu visse esse mapa e tivesse que falar previsão, cara, aí é muito delicado, eu não consigo fazer isso. É delicado. Sabe que você estava contando esse caso, eu lembrei, assim, foram gêmeos, acabaram de nascer, e aí vieram os mapas, né, o pedido de mapa para eles. E aí eu olhei, e tinha essa coisa do Urano envolvido, tinha um Netuno envolvido, um Urano na 4 quadrando ascendente, tenso com Mercúrio, e o Netuno ali no meio também. Então, o que, que eu falei? Olha, esses meninos vão precisar assim, de uma atenção quando estiverem fazendo lição, sentar na frente, na escola, porque eles vão ser mais dispersos e tal. E veio assim uma geral nisso, pedindo assim, foco, ou seja, eles precisam que o foco seja trazido porque eles dispersam. Não demorou muito tempo, acho que foi coisa de uns 4, 5 meses, um dos gêmeos teve o diagnóstico de autismo, porque nasceram lá nos Estados Unidos e lá o protocolo, eles correm atrás, é rápido, né? Aqui no Brasil é mais lento. E aí a pessoa me falou, né, que quem pediu o mapa foi uma tia, né, dos meninos, e ela falou, olha, veio o diagnóstico. Eu falei, pois é isso. Você olha o mapa, você vai dizer eu não iria, mesmo que viesse para mim, é autismo, eu não diria isso. Imagina, sabe, eram primeiros filhos, os gêmeos. Mas é isso, é o foco, precisou do foco mesmo. Um teve, o outro não. Depois foi toda uma atenção para esse que teve o diagnóstico, o outro estava indo bem, e demorou uns anos. O outro também teve o diagnóstico. Puxa Mas, vida. assim, como se correu atrás logo cedo, os meninos agora acho que já estão com 7, 8 anos. Assim, estão super bem, se desenvolveram super bem. Tem essas coisas mesmo, a gente não tem como. O máximo também que você pode falar faz a simbólica do Mercúrio retrógrado, né? Isso. 8 dias depois que nasceu, aí falou, olha, então, mais ou menos com 8 anos, vai deslanchar, fique tranquila. As coisinhas a gente diz. Exatamente. Beth, aí depois então que você deu o curso lá de astrologia infantil, aí você assumiu mesmo você como astróloga, trabalhando lá. E depois, o que que te fez chegar nessa abordagem terapêutica da astrologia? Você já falou que gostava, né, da astrologia psicológica lá e tal. Primeiro, o que te levou a estudar astrologia clássica, né? Que você falou que estudou astrologia clássica antes de ir na Astro Brasil, né? Lá no Robson, né?
na Gaia, que você estudou com o Célio Barros lá em Rio Brito. O que te levou a estudar a clássica? Você pratica a clássica ou só estudou para adquirir conhecimento mesmo? Não, é que é aquilo assim. Ai, aos poucos eu vou acabar contando o meu mapa, hein? Eu tenho Sol em Peixes. Eu falo que todo mundo que tem Sol em Peixes ou Sol Netuno tem que aprender astrologia horária, porque você perde coisas a toda hora, né? Olha essa chave do carro. Então vamos fazer um mapa horário para descobrir. Então, assim, é onde está o Oli. E aí eu fui fazer por causa da horária. Na verdade, foi astrologia horária. E Entendi. aí eu acabei aprendendo um pouco mais da clássica, então até pela eletiva. Então, da clássica, o que, que eu faço? É a horária e a eletiva, né? E estudei, fui naqueles livros, né, da portuguesa, da Carlota, e aí comprava, nossa, aquilo em euro, uns livros caros toda a vida, mas assim, era ela que traduzia os clássicos, né, que a gente não tem aqui, né, traduzidos para o português. Então, aí foi assim que eu fui para a clássica também, aprender astrologia clássica. Ainda não fui para a kármica, ainda nem fui para a védica. A kármica eu até brinco assim, porque eu falava, eu vou fazer kármica. E aí, naquela época, assim, eu estava fazendo curso na Regulus, com o professor Valdir, né, de previsões e tal. E tinha o professor Elcio, e ele dava kármica. Com ele eu fui fazer a retificação pela balança de Hermes, que ele e o sobrinho dele foram resgatar isso lá longe, que são só cálculos também, não tem software. E aí, fazendo o curso com ele, eu falei, professor Elcio, próxima vez que o senhor der o curso de kármica aqui na Regulus, eu vou fazer. Só que aí não deu tempo, ele faleceu. Aí tudo bem. Aí tinha aquele astrólogo português, você ouviu falar dele, do Antônio Rosa? Não. Ele era muito. Ele vinha do Orkut para o Facebook, assim, uma enciclopédia, excelente também de kármica. E eu falava, Antônio Rosa, eu queria, você não dá isso, né? Não tem aula gravada, não dá online. Ah, não, minha filha, não sei o quê. Eu falei, putz, eu vou ter que ir para Portugal para fazer o curso e aprender, porque ele era excelente, né? E ele falou, quem sabe, quem sabe. Mas ele já estava idoso, tinha vários problemas de saúde e tudo. E aí eu falei assim, bom, eu vou dar um jeitinho, vou acabar passando umas férias prolongadas em Portugal e vou aprender com ele. Aí morreu. Aí eu já fiquei assim, né? Falei, oi? Aí tem a Nádia ali, a Nádia, como é que é o sobrenome dela? A Nádia da Gaia. Não Fugiu. sei. A Nádia. E todo mundo diz que ela é excelente em kármica, né? Aí eu falei assim, Nádia, você é ótima em kármica, mas eu jamais vou estudar contigo, porque eu não quero que você morra. Então, kármica não. Védica também não é muito minha praia, então tem umas coisas que eu falo, não, isso não. Essa foi boa. E então, você está lá na Astro Brasil, deu o seu primeiro curso lá, ensinou astrologia infantil e tal. O que te levou a querer focar o mapa astral, a consulta astrológica, de uma maneira terapêutica? Você ficou naquela angústia de tipo assim, cara, quero mais, isso aqui é pouco, só descrever, interpretar e até direcionar, né? Não, ó, tendência negativa aqui, tenta vir por esse lado, que é esse posicionamento vivido dessa maneira pode ser a solução. Isso não estava dando nada. Como é que foi esse processo aí para você de chegar nessa abordagem terapêutica com o mapa astral? Aí, como eu gostava, né, da parte da astrologia psicológica, também o Max Beretta é um mestre, mas ele, assim, é uma sabedoria, só que ele não dá curso para pessoas, assim, escolas, grupos grandes. Ele vai de acordo com o mapa dele para grupos pequenos mesmo, assim, tipo iniciados. Então, foi com ele que, por 2 anos,
eu fiz o que ele chama de terapia das lunações. Eu fui aprender com ele. Uau. Então, esse grupo, a gente se encontrava no primeiro ano que nós fizemos isso, assim, começa na alunação de Áries e acaba na de Peixes. Então, a gente se encontrava pouco antes da lua nova, e isso, o primeiro foi lá na Astro Brasil. E depois nós nos encontrávamos na lua cheia. E aí ele passava muitas informações, sabe, do mundo esotérico, ele domina, ele conhece muito Gurdjieff, Terceiro Caminho, essa coisa toda. Então, eu gostava muito, porque eu via que aquilo era possível, você trabalhar o mapa, e aquilo, o mapa não muda, claro, a gente sabe disso, mas você vai subindo o mapa, né, numa espiral ascendente, espera-se, né, que a gente vai melhorando, mas assim, você vai se conhecendo mais e, tipo assim, esse erro eu não cometo mais. Posso cometer um outro, mas vou aprender desse mesmo aspecto e tal. Bacana. Depois, anos depois, ele repetiu isso, e aí era só na lua nova. E eu fui vendo que o mapa, para mim, né, eu sou realmente astróloga, eu falei assim, é minha linha mestra, é o meu caminho para tudo. E aí, tudo que eu fui aprendendo depois, eu estava na aula ouvindo falar de alguma outra coisa e assim, de um outro tema, né, um curso, outro curso, mas eu já ia fazendo, sabe, link, nossa, isso daqui é a Lua, o cara está falando isso daqui, não, isso daqui é a casa 11. E eu fazendo minhas anotações de rodapé no caderno. E aí eu vi que tudo se conversa, que o mapa é um mapa mesmo, né, para tudo. Então, as coisas que eu fui aprendendo depois, eu fui olhando e fazendo o mapa, eu fui buscando integrar. E foi assim que entrou o alinhamento energético na minha vida, e o alinhamento. Aí eu falei assim: dá para fazer alinhamento no mapa. E aí fui testando, mas também eu sou assim, eu não sou tão inconsequente, né? Quando vem esses insights, essas coisas, eu procuro pessoas e falo, olha, eu vou testar, topa ser cobaia, então assim, pessoas também que têm eixo e tudo mais, né? Para não dar trabalho. E aí, então eu testo em grupos, se precisa de grupo, eu testo com várias pessoas, aí eu vou formatando, vou aparando as arestas e pronto, aí acaba surgindo algum outro produto. Foi assim com as constelações também. Quando eu fui fazer a primeira formação de constelação familiar, constelações sistêmicas, e aí eu falei, dá para a gente ver isso no mapa também. E aí na astrologia cabalística também, que eu estudei, também dou aula disso e faço atendimentos, que aí já é diferente, é na árvore da vida, não é nessa mandala zodiacal da gente, a gente transfere e coloca nas esferas. E eu falei assim, então, dá para fazer uma constelação da árvore da vida, vamos testar? E aí também eu testo. Então, é assim, eu vou testando e geralmente dá certo. Né? As loucuras que eu faço mas são loucuras controladas, né? Não é assim, eu sou desvairada também. Como é que você fez, então, a formação em constelação, viu que dava para fazer a ponte? Como é que foi, assim, essas primeiras experiências? Como que você usa o mapa com esse olhar sistêmico, de uma forma terapêutica, usando as constelações? Me dá um exemplo de uma consulta. Uma consulta, tá. Então, como é que eu junto, né? Porque hoje em dia já assim, eu junto tudo. Veio um rapaz fazer um atendimento de astrologia comigo, né? Eu já com seus 40 e poucos anos e nunca tinha ido em um astrólogo e veio e ele estava exatamente assim, há um ano desempregado. E ele queria ver exatamente isso, a questão profissional, o que está acontecendo, o que eu posso fazer, Eu falei, tá bom. Olhei o mapa, só que assim, olhava para o mapa e via
sabe, um Sol e um Saturno complicadinhos no mapa. Então, a gente já sabe que deve ter dificuldades no relacionamento com o pai. E nessa conversa, analisando o mapa e tudo, claro, a gente vai abordando, comentando o arquétipo de pai que você introjetou, tarará, tarará, e claro, bateu. Então, assim, não tinha vínculo, não tinha conexão com o pai. E o Bert Hellinger fala, força vem do masculino. E a prosperidade tem a face da mãe, porque vem do feminino, não necessariamente da sua mãe, mas do feminino na família, né? Uma mulher forte. Eu falei, ok, o feminino dele está ali, conectado com a mãe, está legal, mas o pai precisa. E quando eu terminei a análise do mapa e as previsões para o ano e tal, as janelas que ele tinha, né, para buscar trabalho, as oportunidades que viriam e tudo, aí eu falei para ele, agora você vai fazer o seguinte, você fecha os olhos e relaxa, vai se deixando guiar pela minha voz. E aí eu fiz o que a gente chama de ou exercício sistêmico, outros chamam de mini constelação, eu também chamo às vezes de constelação interna ou interior, que aí a única coisa que eu fiz foi que ele visualizasse o pai, colocasse esse pai atrás do seu ombro direito. Depois, de novo, traz o pai à frente, as frases de cura. Sim, você é meu pai, eu sou seu filho e tal, fazendo usando essas frases, né, da constelação e volta. E eu vi que ele ia repetindo e assim as lágrimas iam escorrendo. E um rapaz que era assim, extremamente frio, até pela cultura dele, oriental, né, de não externalizar as emoções, né? E aí tudo bem, fiz o mesmo com a mãe, mas o principal era o pai. E aí tudo bem, terminou. Falei, então até logo e tal, me despedi. Não demorou 2 meses e ele me avisa que ele tinha conseguido um emprego e assim, e está prosperando, agora já está chefiando uma equipe, está super bem. Então, são essas coisas, Yuri, sabe? Às vezes, assim, é uma frase de cura que você pede para a pessoa dizer. É essa visualização criativa. E quando eu vou constelar alguém, como constelador, eu peço os dados dela. Porque eu olho o mapa e às vezes assim, curta caminho, sabe? Você já vê esse olho emaranhado aqui. O Marte está pegando isso, então é isso que vai precisar ser trabalhado. E Muito dá bom. para você olha o mapa, o olhar meu para o mapa natal depois das constelações passa a ser esse olhar sistêmico. Então eu vejo, sei lá, um planeta que é uma alça de balde. Eu falo, cara, esse planeta aqui significa quem na vida da pessoa? Porque provavelmente é uma exclusão. Quando eu tenho uma alça de balde, é um planeta muito concentrado, aspectos em cima dele, geralmente são exclusões, né? E aí a gente vai vendo, né, onde que estão, onde que o equilíbrio entre dar e receber não está legal no mapa, né? O mapa já mostra nos relacionamentos afetivos e assim vai indo. Sensacional, cara. Quando eu pesquisei, né, eu estava pesquisando na internet astrologia e constelações familiares, coloquei assim no Google. A primeira coisa que apareceu foi um vídeo seu. Um vídeo seu, você explicando lá, até falou dessa questão né, da configuração de naus de balde. E, se eu não me engano, nesse vídeo, eu acho que a capa do vídeo você tá com os bonequinhos de Playmobil. É nesse? É você? É, não é? Você usa eles na constelação ali, junto com o mapa? Você chega a usar os bonequinhos? Que eu comecei, até eu deixei aqui, porque eu falei, se você perguntar, tem que estar tudo à mão, né? Então, viu? Tem um Saturno bom, apesar de ser só em Ah, peixes. Tem Capricórnio, sabe? Eu não eliminei o Capricórnio do mapa. Então, você tem o mapa. Eu peguei o mapa do horário aqui, do horário que a gente começou a conversar. Foi o que eu imprimi. Então, o que eu legal. faço? Vamos supor que é um mapa de uma pessoa. Aí a Uhum. gente olha aqui, aí o que eu já veria? Por exemplo, a casa 12, aqui é o finalzinho da gestação, né? Então, o Boa. finalzinho da gestação,
quem nascer nesse horário, por volta desse horário, vai ter essa configuração. E o que está acontecendo? Muita coisa, muita energia contida bem nesse final da gestação, porque a criança está passando na barriga da mãe por toda essa energia que está permeando o mundo, né? Então, aqui a gente já pode ver um provável emaranhado, né? Aí tem um Urano aqui, né, numa casa 4. Isso daqui no mapa de uma pessoa pode falar o quê? De rupturas, né? De rupturas com ancestralidade, com o lugar de onde veio, de uma família que teve essa desestruturação, esse esfriamento. Aí eu posso fazer o seguinte, coloco o mapa na horizontal e eu pego o bonequinho, eu peço para a pessoa escolher um bonequinho para ser o Urano, né? Outro bonequinho aqui para ser o Saturno, de acordo com o que ela traz para mim, a questão dela na consulta. Eu pego o planeta que significa o tema e também o regente da casa do tema que ela traz. Uau. Depois, eu monto, e claro, eu estou com o mapa ao lado, mas eu vou montar nas posições em que estão no mapa, né? Como se eu ampliasse um pouco e venho aqui para a minha plataforma e coloco. E aí eu começo a olhar um para o outro. E é interessante a gente ver, assim, aspecto, Yugi. Então, vamos supor, quando você tem um sexto, você tem um aspecto que é fluente. Então, tá assim, um para o outro. Isso daqui eu fui aprender isso na minha segunda formação no Samadeva. Eles falam muito desses posicionamentos, mas eu falei assim, cara, isso é um sextil. Aqui, um coopera com o outro. Quando os dois estão assim muito juntinhos, um de frente para o outro, é o que? Uma conjunção. Isso para relacionamento. Eles falam, então, estão apaixonados. Quando estão assim, já é uma oposição, pode ser um confronto, um enfrentamento. E aí você vai olhando e falando, nossa, os aspectos têm um pouco mais aberto, é o trígono. O trígono, um olha para o outro, mas já estão mais abertos para o mundo. No sexto, não, já estou mais eu para você. Você vê como é que são as coisas? Eu vou pensando assim. Fantástico, fantástico mesmo. Que eu até achei legal, né, que eu já li três livros, eu quis ler, eu gosto de ler a biografia da pessoa antes de entrar na teoria dela, né, então foi assim com Jung, né, no caso foi assim no Milton Erickson, e no caso do Bert Hellinger também. Eu falei para minha esposa, Cris, me dá os livros aí que ele fala dele, ou que falam dele, e aí ele tem 2 livros de entrevistas, né, que é o Lugar dos Excluídos, eu acho que chama assim. O outro eu esqueci, que fala que é entrevista também. E tem essa autobiografia que ele lançou, né? Acho que foi no final do ano passado, que eu acabei de ler. E ali tá ótimo, tá super simples, super didático, né? E aí eu falei, cara, sensacional. E aí eu li lá, né, e conversando com a minha esposa, falando que a questão né, financeira, igual você falou, a prosperidade vem da mãe. E no mapa astral, a gente vê muito do modo como a gente lida com o dinheiro, muito tanto pela casa 2, pelo regente da 2, como por Vênus, né? Vênus é o símbolo da mulher, da mãe, né? Então a gente fala, cara, olha só como é que. Aí eu imagino você, né? Lá no curso, né? Te solta uma dessa, aí você fala, putz, isso é Vênus, a força é Sol, força é Marte, opa, é o pai. Como é que você considera, né, Marte, Sol, o pai, Vênus, Lua, a mãe, e o Saturno você considera os dois, pai e mãe? O Saturno eu considero, é o pai, eu vejo o pai também no Saturno. E na questão sistêmica, eu vejo o Saturno também assim como o que a geração fala assim, e você olha para o seu Saturno no seu mapa, então a galera lá de trás falou assim, Yubi, o bastão da geração você vai receber é esse. Então, se você pega um Saturno numa casa 4, ali, conjunção com o fundo do céu, a gente sabe que essa é uma posição clássica de arrimo de família, né? Alguém que
segura. Então, e casa 4 é muito essa coisa da ancestralidade. Então, estou dando um exemplo assim, que é bem fácil da gente identificar. O que essa pessoa vai fazer? Recebeu aquele bastão. Agora, eu posso sucumbir sob o peso desse bastão, passar adiante, me anular, cuidar da família que eu vim e não constituir a minha, ou não ter tempo, ou não dar a devida atenção para que eu constituir daqui para frente. Ou eu posso falar, tudo bem, olha, eu vou fazer, mas só que eu vou fazer do meu jeito. Então, que é a frase sistêmica, me abençoe ou me olhe com carinho se eu faço do meu jeito. Então, o bastão está comigo. Mas eu tenho a minha própria forma de lidar com isso. Eu não preciso sucumbir, né, sob esse peso. Muito bom. Tem tanta coisa legal. Outra dica, assim, para quem for constelador e astrólogo e estiver vendo, aqui nesse estélio está ordenado, mas, por exemplo, aqui, né? Aí, quando eu constelo o mapa tanto com os bonecos como com pessoas mesmo, né? Representando os planetas. Às vezes você tem um estélio e aqui, vamos colocar, vai isso daqui, não é estélio, mas a gente tem o Marte e o Netuno, né? Ambos em peixes. Só que o Marte, ele está antes do Netuno, tá? Sim. Então, esse Marte está a 9 graus, né? A 19 graus, Isso. e o Netuno está a 20. Beleza. Então, pela constelação, eu tenho o quê? A precedência de quem chegou antes. Quem chegou antes aqui foi o Marte, e ele é menor do que o Netuno. Fantástico. Então, essa foi uma sacada de quando eu estava, né, testando. Aí eu falei assim, tudo bem, a conjunção é a mesma, vai estar na mesma casa, no mesmo signo, mas vamos só fazer com que o Netuno fique à direita do Marte, porque o Marte é o menor. E aí usar as frases de cura, que eu sou pequeno, você é o grande. Pronto. Você ordena, e é interessante a gente fazer isso, pegando como representante quem é totalmente leigo em astrologia, que a pessoa não sabe o significado de Marte nem de Netuno, não sabe grande, pequeno, o que é isso. Perfeito. E quando você coloca e você pergunta, aí se você coloca na posição que está no mapa, o Marte vai se sentir incomodado. Ou o Netuno, você coloca primeiro, ele está bem. Quando chega o Marte, que vem o Marte para o lugar que seria o dele, de maior, aí essa pessoa que está representando o Netuno vai dizer assim, me incomoda, não quero aqui. E quando você faz a troca de lugar, eu falei agora, agora está bem, agora acertou. Sensacional. E, esse posicionamento em termos interpretativos, você interpretaria como, então, no sentido de, primeiro, esse Netuno tem que ser respeitado, tipo, a mente dessa pessoa, antes de ir com essa incisividade toda marcial, ela precisa levar em consideração essa sensibilidade, essa compaixão, essa amorosidade netuniana ao falar, seria isso? Seria isso, Ah, tá. exatamente. Então tem Que que dar interessante. essa ênfase, assim, dá um tempo, espera, ouça primeiro, né? Ah, O que Netuno legal. ele ouve e se adapta, né? Então ouça e você vai depois com o seu Marte, mas você não precisa ir com a cavalaria toda, se a outra pessoa não te agrediu tanto, né? Se ela agrediu bastante, tudo bem, você chama a tropa, mas você ouça para saber em que nível de resposta você vai dar. Muito bom, Beth. Você me passou um programa que eu tô achando assim riquíssimo, né? É o curso Astrologia, deixa eu pegar aqui. Abordagem sistêmica do mapa natal. Você está dando esse mapa ou esse curso ou você está preparando esse curso, Beth? Esse curso eu já dei 2 vezes. E agora, na terceira vez que eu for dar, não está agendado ainda, mas já tem coisa nova chegando.
porque assim vem esses insights todos, né? Então, essa coisa que eu falei do mandato do Saturno, isso é coisa recente. Entendi. Outra coisa também que eu ainda não falava antes e que depois eu descobri o signo oculto para abrir, assim, escancarar emaranhado é uma coisa assim fora de série. E um emaranhado que pode também dizer assim, é aqui que está a tua força, entendeu? Peraí. Quando você falou signo oculto, eu pensei que é um signo interceptado. Só tem quando o signo está interceptado, ou seja, não está no início de nenhuma casa, está no meio, o outro signo também tá. Mas você falou um signo oculto. Que diacho é esse? Esse signo oculto é assim: você vai fazer a contagem dos planetas só. Então, é de Sol a Plutão, um ponto para cada um. Então, no total vai dar 10. Sim. E da mesma forma para esses planetas nos elementos. Então, aliás, nos ritmos, né? Nos elementos e nos ritmos, cardinal, fixo e mutável. Uhum. Aí você vê qual é a contagem maior do elemento e qual é a contagem maior do ritmo. Aí vai dizer, sei lá, foi água fixo, escorpião. Aí você olha o mapa, essa pessoa não pode ter nem sol, nem lua, nem ascendente em escorpião. Por quê? Esses três trazem muito nas qualidades do signo para a pessoa. Então, aí você abandona. Aí você vai ver, então, mantém a água e vai ver qual é a segunda contagem do ritmo. E aí vai dar esse signo, que aí, se não tiver nem Sol, nem Lua, nem Ascendente, esse vai ser o tal signo oculto. Tem algumas pessoas que têm 2 signos ocultos, que às vezes você tem empate nos elementos, né? Ou pode ter um empate nos ritmos. E se atender a essas necessidades, né, essa regra não pode ser nem Sol, Ascendente, nem Lua, aí às vezes você tem mais do que um signo oculto. E esse signo oculto, sistemicamente, é o quê? Você vai ver a casa em que está, o regente dele, quais os aspectos. Via de regra, ali a pessoa tem o tal do pote no fim do arco-íris, só que o arco-íris dela é preto e branco. Então, ela tem que fazer esse caminho dessa integração, lançar luz, para que aí ela chegue e tenha o potezinho dela cheio de moedas de euro, de libra esterlina, que é o que vale mais. Muito bom, muito bom, muito bom. Interessante essa descoberta. Você tem Mercúrio em Aquário? Sim, senhor. Pisciano, mas com toda essa prosa aí, ela deve ter um Mercúrio em Aquário. Seguinte, Beth, e quais são aí suas... Ah, tá, uma pergunta antes. Você considera casa 4, casa 10 variável, hora mãe, hora pai, hora os dois, nenhum significado fixo? Ah, 10 é a mãe, 4 é o pai, nada, não, né? É variável. Variável, é isso mesmo, que a gente vai. Eu acho que são coisas que às vezes você só consegue saber conversando com o cliente. Exatamente. E quais são aí seus projetos, suas ambições, suas expectativas em relação à astrologia daqui em diante? O que você está a fim de pesquisar, vivenciar, divulgar? Como é que tá seus planos aí com a astrologia? Eu estou assim, cada vez mais imersa nessa coisa de colocar as constelações no mapa, e exatamente para ajudar as pessoas, porque assim eu descobri que a astrologia entrou na minha vida para eu ser uma ajudadora, para ajudar as pessoas. Então, tudo que eu vou aprendendo é sempre no intuito de me tornar uma melhor terapeuta, uma melhor ajudadora, para ajudar quem me procura. Então, por isso que
a coisa está assim, não está num formato fechado. Nesse período que a gente está de pandemia, você deve ter recebido assim, muito pedido de socorro, a gente recebe mais, né, de pessoas que estão realmente surtando ou à beira de um colapso. Então, até esse trabalho de terapia, de atendimento, 1 hora por semana, porque aí da conversa com a pessoa, aí eu olho o mapa dela e falo, hoje a Lua está na casa tal, então hoje a gente pode tratar desse assunto e acolher. Aí é uma meditação, é um alinhamento energético, é uma mesa de radiônica. Assim eu vou mesclando as coisas. Então, por exemplo, esse foi um atendimento que veio primeiro do pedido de uma cliente no começo do ano, ainda antes da pandemia. E eu falei assim, para ajudá-la, sabe quando você fala assim, gente, para tirar essa pessoa desse lugar, eu tenho que usar tudo que eu sei. Ela falou assim, nossa, eu vi tanta coisa legal, o que você me aconselha? Eu falei, tudo. Então, a gente vai dar um jeito aqui, porque... E foi muito legal, porque assim, o mês passado ela estava arrasada mesmo, sabe? Quando assim, área nenhuma da vida está bem, nunca aconteceu de chegar alguém assim para mim desse jeito, e muito fragilizada. Ela mais chorava do que conseguia falar. E aí, com mais de um mês, ela me manda um WhatsApp e falou: olha que maravilha, aconteceu isso, 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 isso. E eu falo, gente, estou cumprindo a minha missão, é o nó do norte, é o que eu tenho que fazer, enfim. Então, o que eu pretendo é isso, e passar para frente, né? Passar para frente o que eu sei. E tudo que eu sei, eu passo. E, sabe, eu acho que a gente precisa... Bom, cada um pensa de um jeito, né? Mas eu penso assim, o que eu aprendi de alguém. Então, que também não era... Essa pessoa não era dona de. E se eu tenho insights, com certeza outros têm. Outros devem até, né, vão nos ver, vão falar, pô, mas eu já saquei que no mapa a gente pode ver isso com constelação, etc. e tal. Porque o conhecimento vem aqui embaixo para quem está aberto a receber, né? Então, é passar para frente. Então, dou cursos, eu adoro. Aí, agora, estou, né, tentando montar aqui um estúdiozinho, meio que está uma dor no começo aqui, mas para gravar aulas com uma qualidade melhor, gravar cursos, né? Porque é isso que a gente tem que fazer agora e mesmo depois. Se antes as pessoas já não tinham tempo, né, para ficar se deslocando, eu acho que depois desse trabalhar em casa e se virar em casa, as pessoas vão querer sair menos também, né? Então é isso, fazer os atendimentos. Eu montei algo que assim parece que é uma semente de uma escola, não digo, um grupo, que é a Simetria Áurea, que aí é onde eu vou passando por um grupo de pessoas, para quem vem fazer os cursos comigo. É esse meu jeito de juntar as coisas e olhar e ver o fio que liga essas diversas terapias. Então, isso eu estou formatando, tem um grupozinho, sabe, bem afinado, com diversas técnicas, e assim a gente vai indo. Muito bom, Beth. Sempre, né? Muito feliz, sempre, eternamente. Não, você quer falar mais alguma coisa dessa simetria áurea, por exemplo, que eu não perguntei? Ou tá tranquilo? Falou o que você queria falar? Não, tá tranquilo. Só na parte da simetria áurea, que assim, aí eu dou dentro da simetria áurea o alinhamento energético com as ferramentas de cura da Kabbalah, que aí também uso bastante as ferramentas de cura da Kabbalah, e também criei essa constelação sistêmica energética, que é a constelação do alinhamento energético. Entra aí também a parte do caminho vermelho, também entra na simetria áurea, né? O xamanismo,
que eu também faço, também bato tambor em jornada, né, com animal de poder, essas coisas. A gente passa. É uma lua em gêmeos, gente, é um sol em peixes. Como é que consegue conectar tudo isso? Meu Deus, fantástico. Muito bom, Beth. Brigadaço, tá? Por esse compartilhar tão rico. Brigadão mesmo, sou seu fã já há muito tempo. Adorei, tá? Beijãozão, obrigado. Beijo, obrigada. Fica com o meu coração. Tchau, tchau. Tchau.